Boa noite, Oswaldo. Bem, Fábio, boa noite. Tudo jóia? Graças a Deus, bem. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa noite a todos aí que estão entrando. Vamos seguir com o nosso Gota de Paz para o início. Vamos abrir aqui o acaso. Vamos lá. A paz. Mensagem 139. A paz é almejada por todo o universo, mas poucos sabem o que é a verdadeira paz. A paz que acalma os corações aflitos. A paz que cala uma multidão. A paz que move multidões. A paz do Espírito na caminhada terrena e espiritual. A paz do Cristo Consolador. A paz do amor verdadeiro. A paz de todas as civilizações. A paz leva um doente da alma à sua cura. A paz que eleva a autoestima daquele que se acha nada. A paz do silêncio, a paz que silencia as angústias e medos, promovendo a transformação interior de cada um. Procure cultivar a paz dentro do seu coração, porque assim estará fazendo um bem imensurável a você e às pessoas que estão ao seu lado. Então, aqui fala de uma dos nossos objetivos de vida, né, que é conquistar a nossa paz, né, conquistar a paz no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, né, de modo que, né, claro, tendo a paz, você não tenha desavença com ninguém, né. Então, segue para a gente conseguir essa paz, né, seguir os ensinamentos de Cristo, né. A gente não ter inimigos, né, pagar sempre alguma ofensa com amor, e por aí vai, né, Oswaldo? Nada mais é do que o Evangelho de Cristo praticado para a gente conseguir a paz. Sim, o entendimento dos ensinamentos de Jesus ou o entendimento de nós mesmos, né? Eu marquei aqui a paz de Cristo e principalmente a paz de espírito, né? Jesus, ele oferece, ele diz a paz, né? Eu não vos ofereço a paz do mundo, mas vos ofereço a paz de Deus. Assim, o que seria isso, né? Quando a gente entender esses ensinamentos a ponto de não me preocupar mais. Fala, essa preocupação às vezes que a gente tem, que nos deixa ansiosos, que não nos permite dormir, né? Alguma coisa incomodando. A gente fala assim, quando eu tenho paz, quando nada me incomoda. E aí a gente fala assim, o que eu preciso para isso? Na verdade eu preciso de conhecimento, eu preciso de experiência de vida. E principalmente confiança em Deus. Porque o dia que a gente tiver de verdade a confiança em Deus, nada nos abala. Se nada nos abala, significa que eu estou em paz. Em paz com o mundo, em paz comigo mesmo. Então ele fala assim, às vezes a gente está em paz com o mundo, mas não está em paz com a gente. Ou, aparentemente, estou em paz comigo, mas alguma coisa, né? As pessoas falam, tem alguma coisa me tirando a paz. Quando você vê a pessoa inquieta, quando você, né, quem tem contato com pessoas e conhece como as pessoas são, você sabe se ela está bem ou se ela está mal. E quando ela está mal, você pergunta, o que está acontecendo? Você fala assim, aí a pessoa pergunta, por quê? Porque você está vendo que ela está diferente. E ela tenta não demonstrar, né? Só que ela não consegue isso. Ela não consegue disfarçar descontentamentos, irritabilidade e principalmente preocupação. Quando você está preocupado, você fica ansioso, né? Você fica de uma forma diferente para os outros. E aí as pessoas perguntam, o que é que você tem? A pessoa fala, não, tá tudo bem, não tenho nada. Fala, não, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está errada. E eles perguntam, o que seria? Né? Alguma coisa está te preocupando, ou seja, você não está em paz. Quando você está em paz, a gente fala assim, a aura que a gente passa, ou aquilo que a gente demonstra para as pessoas é diferente. Né? Ou seja, a gente olha uma pessoa e fala, nossa, como a pessoa está em paz, né? Ou quando algumas pessoas falam, né, nossa, como aquela pessoa demonstra paz para a gente. É como ela passa uma paz para a gente. Ou seja, o ser
da pessoa, o agir da pessoa, a forma como ela se comporta, demonstra que ela está em paz. E da mesma forma, quando ela não está, ela também demonstra, né? As pessoas olham e falam, o que está acontecendo? A pessoa não está legal, ou seja, não está em paz. A gente fala assim, o que é não estar em paz? É ter que ter preocupações, a ponto de não conseguir viver. A gente sempre fala, né? Qual é a melhor forma para se viver, né? A gente fala assim, é não se preocupar com o futuro e nem ficar lembrando do passado. É viver o presente. Só quando a gente não está em paz, a gente não vive o presente. Alguma coisa do passado está te preocupando, que aconteceu, ou alguma coisa do futuro que a gente acha que vai acontecer incomoda. Por isso eu não tenho a paz. Então tu fala assim, quando... Tem uma passagem que eu acho muito bonita, meu pai gostava muito, e é uma das passagens de Jesus, mas ela tem também na Seishonoe. Ela fala assim, reconciliai com todas as coisas do universo. Quando você reconciliares com todas as coisas do universo, nada vai te incomodar. Então ele fala assim, se eu não estou reconciliado com alguma coisa ou com alguém, aquilo me incomoda. É o que me tira a paz. Então tu fala assim, quanta coisa a gente vai ter que aprender, né? Porque a gente fala assim, a vinda de Jesus na Terra, as pessoas falam, ele veio já com conhecimento, maravilhoso. Mas assim, nada preocupava Jesus. Tem várias passagens que as pessoas, né, falam assim, ele está lá no barco dormindo, né, e o barco começa uma tempestade e os apóstolos ficam desesperados. Acordam ele vem com aquela cara tipo assim, né, tiraram meu sossego, mas tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Aí ele acalma lá, né, da forma que eles demonstram lá, acalma as águas, para trazer paz para aqueles que estavam lá. Mas ele não estava preocupado com a tempestade, se o barco ia virar ou não ia. Né? Aí tem aquela passagem que ele é preso, né? E os apóstolos ficam preocupados, querem brigar, porque ele vai ser preso, vai ser levado ao julgamento. E ele demonstra que ele não tem preocupação daquilo. Tipo, eu não devo nada e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Quer dizer, ele tem a certeza das coisas. E a gente, como não tem essa certeza, então qualquer coisinha incomoda, né? Mesmo que alguém chegue para você, não, vai dar tudo certo, você vai ver que as coisas vão se encaixar, né? Porque a gente entende assim, de uma forma ou de outra, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Pode ser que aconteça do jeito que eu quero e pode ser que não aconteça do jeito que eu quero. Então tem certas coisas que a gente não vai conseguir mudar. Mas mesmo assim eu não consigo tirar meu pensamento daquilo. É como a gente diz, aonde eu não tenho, na verdade, a paz. Né? Então a gente fala assim, qual é a paz? A paz é aquela certeza de que vai acontecer de uma forma ou de outra. Quando eu tenho fé, que a gente usou bastante a fé, assim, eu acredito que o que vai acontecer vai ser de uma forma boa. Mas quando eu acredito em Deus e nas suas leis, eu entendo que certas coisas eu talvez não possa mudar. Então eu aceito as coisas como elas são. Como algumas pessoas dizem, né? Aceito a vida como ela é. Como que é a vida? Desse jeito. Dá para mudar alguma coisa? Dá. Não dá para mudar alguma coisa, né? Acho que a gente usou isso, né? A palavra acho que era resiliência. Resiliência é aquela coisa de eu entender que aquilo que está acontecendo é daquele jeito e eu não posso mudar. Então eu entendo, né? Às vezes as pessoas falam aceito, e às vezes o aceito ele passa como uma coisa de acomodação, né? Ah, então se é assim mesmo, deixa como está, vai ser assim. Não. Eu não aceito, eu entendo que não tem uma outra forma de ser. E não tendo uma outra forma, ela vai ter que ser desse jeito. Então, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou deixar de dormir? Por que eu vou deixar de comer? Né? Só que a gente ainda não é assim, a gente ainda está, né, em evolução. Só que assim, o dia que a gente conseguir, nesses entendimentos, tirar esse melhor, é quando a gente vai ter paz. Eu estou em paz. O que vai acontecer? Não sei. Eu espero o melhor, rezo a Deus pelo melhor. O que tiver que acontecer vem de Deus. Se eu tiver essa certeza, eu não fico, né, como diz, preocupado. Eu fico, na verdade, em paz. Né? Então, paz, na verdade, seria isso. Paz de um espírito que sabe como é a vida, entende como ela deve ser, o que eu devo fazer, onde eu posso mudar e onde eu não posso. Né? Seria mais ou menos dessa forma, né? O entendimento
Para mim, paz é consciência tranquila, né? Você tem um problema, você tem que analisar o problema, o que você pode fazer para solucionar o problema. Se você fez tudo que você pode ser feito para solucionar um problema, não tem mais nada a ser feito, né? Você tem que ser resiliente, aceitar. Você não pode fazer nada e seja o que Deus quiser, né? Então, Entendeu? então assim, né? Então, paz é consciência tranquila. Você fez de tudo para solucionar o problema, não tem nada que você possa ser feito, fazer o quê? Deixa rolar, né? A gente fica preocupado com a guerra lá na Ucrânia, né? Medo de uma guerra nuclear, sendo que você não pode fazer nada para resolver aquilo. Então, vamos tentar resolver o que está palpável aqui para a gente e vida que segue, né? Então, a paz é isso. Você não deixar nada, procrastinar nada, né? Não fazer nada errado para que você se arrependa mais tarde. Então, isso é a paz para mim. Mas é bem que você falou agora, né? Eu ter a consciência tranquila de que eu fiz tudo, né? Isso. A minha mãe falava, né? Quando você faz tudo o que tem que fazer, né? Você coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, né? Então, na verdade, é um dos ensinamentos que você falou, quando a gente adquirir essa forma de agir, essa forma de pensar, de que eu não posso mexer nisso, eu vou ter que amanhã ver o que eu posso fazer, então não adianta eu ficar me preocupado hoje, amanhã, né, eu tomo uma solução. Meu pai sempre falava, né, nunca procure resolver um problema de imediato que ele chega na sua vida. Dê um tempo para pensar, de preferência resolver no outro dia, que você acorda com um novo pensamento, com um novo entendimento, com uma nova forma de pensar e você consegue agir, como diz, e colocar tudo que se puder na solução. E nem sempre tomar uma solução sozinho, lógico, tem certas coisas que dependem de mim mesmo. Mas quando tem pessoas que possam, né, pessoas que eu conheço que possam me ajudar, me aconselhar, né, pode ser uma forma, né? Ao invés de eu sair resolvendo e fazendo, eu posso fazer errado. Não, vou pedir a opinião daquelas pessoas que eu conheço, que entendo que ela pode me dar um conselho bom, você vai lá e pega, né? E tira né, a sua forma de pensar em cima do que foi falado, né? Então, tudo isso, como dizer, é experiência de vida. Existem as pessoas que têm mais experiência, existem as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, e em certos momentos eu preciso colocar a minha, né, forma de ser. Ouvindo todos os lados, pesando tudo, falar, agora eu vou fazer isso. Mas quando a gente conseguir, de verdade, como você falou, essa paz mesmo, né, de falar, não, eu vou fazer o meu melhor, ou eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, né, não cabe mais nada a mim, entrego nas mãos de Deus, seja, né, como as pessoas dizem, que Deus quiser, que tiver que ser, vai ser, e, como diz, segue, né, o dia que a gente conseguir isso, a gente está a meio caminho da evolução, né? É isso aí. Vamos dar início com as pressas? Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja.
Então, uma pergunta dos nossos seguidores, do internautas, Sim. dúvidas que o pessoal tem sobre o espiritismo, né? O pessoal fala muito sobre reencarnação e a gente fala muito sobre livre-arbítrio, né? Então a gente queria saber, nas nossas encarnações, tudo está traçado, nosso destino está traçado, está tudo escrito como se fosse um roteiro de novela, ou como é que funciona isso? E também como que as outras religiões e o espiritismo entendem o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, né? Bastante. Acho que uma das principais, ou um dos principais atributos que tem o espírito, e que, na verdade, é o que nos molda, né? Nos eleva. O espiritismo, ele acredita na evolução, né? Na evolução constante e contínua do ser, e ele entende e acredita no livre-arbítrio. Quando a gente fala das religiões, né, acreditam no livre-arbítrio, a gente percebe, você acha que falou a principal palavra aí, para que o livre-arbítrio aconteça, há necessidade da reencarnação. Porque algumas pessoas, ou algumas religiões, vamos tentar dizer assim, elas tentam explicar o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo, né, algumas pessoas acreditam, ou algumas religiões acreditam, em pré-destinação. Né? Você usou a palavra aí, destino, na pergunta. Destinado é alguma coisa que pode acontecer. Predestinado já está tudo certo de como vai acontecer. Né? E tem muitas pessoas que acreditam nisso, no destino. Acreditam que se tem que acontecer, tem que ser daquela forma e acabou. Né? Até alguns espíritas, né, ainda não com conhecimento, acreditam que quando uma coisa tem que ser de uma forma, ela tem que ser. Né? Só que nós encarnados, nós não sabemos como que tem que acontecer ou como que vai acontecer. Então, se tem evolução e não está destinado, tem que ter a minha mão ou tem que ter a minha escolha. Então, a gente fala assim, o que seria livre-arbítrio? Seria a minha liberdade de escolher. Tá. Deus, quando a gente vai entender os seus atributos, né, que é o que Allan Kardec estuda, o que aparece lá? Que Deus é bom, que Deus é sábio, que Deus é amor, Deus é inteligência, né, suprema. Mas o que tem de diferente em tudo isso que a gente fala? Deus é justo. Se Deus é justo, se Deus é amor, as coisas não acontecem por capricho. Elas vão acontecer por justiça. Se ele é amor, ele não condena. Se ele é amor, ele não julga. Ele não pune. Opa, peraí, Deus não julga e Deus não pune? Não. Da forma que nós imaginamos e acreditamos, não. O que Deus faz? Deus cria mecanismos que nos permitem usar dessa individualidade e dessa livre escolha, mas, na sua justiça, as coisas que forem feitas em desacordo com as leis de Deus, elas têm que ser reparadas. Então, a gente fala assim, existe livre-arbítrio, né? Então, vamos falar pelo Espiritismo. O Espiritismo acredita no livre-arbítrio? Sim. A liberdade de escolha, ela vem junto com a liberdade de pensar. Então, eu tenho liberdade de pensamento. Se eu tenho liberdade de pensamento, eu tenho liberdade de escolha. Só que ela não é ampla e restrita. Ela tem uma liberdade dentro de leis. Acontece muito no nosso país hoje. Existe uma Constituição. As pessoas dizem, a Constituição não pode dizer o que eu devo ou não devo fazer. Se não tiver isso, vira baderna, vira bagunça. Então nós temos que ser regidos por leis e dentro das leis eu posso ou não posso fazer. Então, justiça o que é? Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser? Sim. Mas eu respondo por aquilo que é feito, dentro de uma lei. Então, eu posso fazer o que eu quiser? Posso. Mas se for
contra a lei, eu respondo por isso. Eu sou responsável. E pago de acordo com aquilo que eu fiz. Jesus ensina isso para nós. Cada um segundo suas obras. Eu vou receber de acordo com aquilo que eu fiz, na mesma proporção. Não existe uma coisa em matemática que eles falam, razão e proporção. Proporção, ela indica, né? Uma quantidade colocada indica um resultado. Proporção. E a proporção que muda-se uma coisa, muda-se o resultado. Eu tenho uma casa para construir em X dias, com 2 trabalhadores. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, diminui o tempo de serviço. Então, é assim, existe uma proporção, é proporcional. Então, as leis, o que elas fazem? Na proporção que eu, né, cometo um crime, eu pago na mesma proporção. Então, o que a gente percebe? Que as leis de Deus são iguais. Eu tenho liberdade de escolha? Sim. Eu posso fazer o que eu quiser? Sim. Mas respondo por aquilo que eu fiz. Se estiverem em acordo com a lei, eu estou certo. Se estiverem em desacordo com as leis, eu respondo. Isso é justiça. Né? A gente sempre fala, o que é justiça? Justiça são os 2 pratos da balança, os 2 pratos da balança equilibrados. Ela não pode nem pender por um lado, nem por outro. Ela não pode favorecer ninguém. Mas dentro do quê? Algo pré-estabelecido. Não existe nada, não é assim, não. Existe, né, algo pré-estabelecido. Então, nas leis de Deus existem algumas coisas que são pré-estabelecidas, que muitas das coisas nós não conhecemos. Por isso que é importante, né, o que Jesus nos fala. Jesus vem nos trazer o entendimento sobre leis. Ele fala, né, numa das suas passagens, é colocado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, eu não vim destruir a lei, dizendo e mostrando que existe uma lei. Então ele não veio modificar a lei de Deus, dizer que a lei é diferente. Ele fala, não, eu vim dar a ela um entendimento. Então o que Jesus faz? Jesus nos mostra como funciona a lei de Deus. E no funcionamento da lei de Deus, o que é que eu, né, no que é que eu sou responsável? Qual é a minha atitude? O que é que eu devo fazer? Então nós vamos perceber que nós vivemos no mundo, a gente sempre vai falar aqui, entendimento do Espiritismo, nós vivemos num mundo de provas e expiações. A gente fala assim, o que seriam as provas? Provas seriam aquilo que eu preciso aprender para a minha evolução. A gente fala assim, o que seria expiação? Expiação é aquilo que eu respondo nas leis de Deus, que feitas erradamente eu preciso reparar, né? Tem que ter uma reparação. Eu sempre conto, já contei, a gente vai contar de novo, a gente vai relembrar, né? Fala assim, a gente tem os bens da gente, aquilo que a gente adquiriu, às vezes com muito esforço, né? Com muito trabalho, que a gente quer bem, né? A gente tem até um apego, às vezes, por isso. Mas eu falo assim, né? Um dos bens que mais as pessoas têm e valorizam é o carro, né? O automóvel. E as pessoas têm, né? Às vezes compram um carro novo, tem maior xodó, passa paninho, cuida, guarda com todo carinho, né? E aí você está indo na rua, você se para, você cumpre todas as leis de trânsito, faz tudo certinho. Aí vem uma pessoa, né? Eu já falei isso, com um carro não documentado, todo estragado, com pneus carecas, com tudo errado, e a pessoa alcoolizada vem e, pum, no seu carro, arrebenta o seu carro. Né? E aí a pessoa sai do carro e fala assim, nossa, eu errei, né? Eu bebi demais, meu carro não tinha freio, estava tudo isso, e eu acabei batendo no seu carro. Me desculpa, tá? Me perdoa. E a gente fala assim, como a gente é cristão, né? A gente fala assim, sim, siga. Pode ir tranquilo, irmão. Eu te perdoo. A gente fala assim, é isso? Difícil. Então, a gente fala assim, perdoar, a gente perdoa, porque a gente não tem nada contra a pessoa em si. Mas aquilo que a pessoa me causou, me está trazendo de prejuízo, é importante e interessante
que ela restitua. Eu não preciso, né, bater nela, agredir, ou não. Eu só gostaria e desejaria de ser restituído daquilo que eu fui prejudicado. E dentro da nossa lei civil, né, nossa lei aqui penal, tem isso, né? Existir, escrito, tá na lei, que deveria ser dessa forma. Então, tu fala assim, isso é o mínimo. Então, tu fala assim, nas leis de Deus, ela é assim? A gente fala assim, tem que ser. Então, as pessoas falam assim, Deus, o dia que você pedir perdão para Deus, você está salvo. O Espiritismo não entende dessa forma. Não que ele seja diferente, mas ele tenta entender que se existe algo e se todo mundo está sujeito a uma lei, todos têm que responder igual, né, por essa lei, de forma igual por essa lei. Então a gente fala assim, tá, eu ajo, sempre falo isso, eu ajo certinho, cumpro as leis de Deus, auxilio, não prejudico ninguém, né? Levo a minha vida bem dentro das leis de Deus. A gente fala assim, é justo que eu vá para um lugar melhor. Agora, será muito chato, não que eu seja, né, uma pessoa ocupada, mas assim, eu chego no mundo espiritual e vou encontrar no mesmo lugar que eu estou, que eu fiz por merecer, vamos dizer assim, né, usando o merecimento, que eu fiz por merecer, eu encontro as pessoas que agiram erradamente, que fizeram tudo errado na vida, e elas estão naquele momento, naquele mesmo momento, no mesmo local que eu. Por mais que a gente seja cristão, a gente entende e fala assim, não, isso não está certo. Né? Porque eu cumpri, estou aqui. E a pessoa não cumpriu, está, alguma coisa está errada. Então é justo que a pessoa que fez algo de errado, ela responda por isso, restitua isso, e depois ela volte para onde ela precisa ir. A pessoa ficou presa, respondeu pelos crimes dela e hoje está na sociedade. Beleza, é isso que se espera. Que a pessoa possa ter a oportunidade de continuar. Então a gente fala assim, então para que existe a lei? A lei existe para ensinar esse caminho certo, para que as pessoas façam certo, para que as pessoas aprendam certo. Então eu falei do mundo de provas e expiações. Então quando a gente vai explicar o livre-arbítrio, a gente percebe que o livre-arbítrio ele vem com a minha capacidade de pensar e com o meu entendimento, com a minha inteligência elaborada, quando eu já posso entender o que é certo e o que é errado, mesmo que eu não conheça. Mas eu já sei ou eu já posso fazer escolhas. Então, no entendimento, né, nós vamos ter no Livro dos Espíritos uma primeira parte que ele fala de inteligência e instinto. Depois nós temos uma outra parte no final da primeira parte que ele fala dos reinos, 3 reinos, os reinos da natureza, onde há a evolução do ser inteligente. E depois nós temos uma outra parte que fala de leis, ele fala lei de liberdade. Então ele cita bem liberdade, livre-arbítrio, né, como funciona tudo isso. Então é ali dito que quando eu, ser criado por Deus, nós temos 2 perguntas. Vamos falar 3, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ela é o que é Deus? E a resposta da primeira parte é: Deus é a inteligência suprema. Então ele fala inteligência. Deus é uma inteligência superior. Quando nós vamos na primeira parte, ensinando sobre matéria e espírito, eles dizem que 2 coisas são criadas por Deus, matéria e espírito. E eles perguntam, na pergunta 23, o que é espírito? E a primeira resposta é princípio inteligente do universo. É algo criado por Deus que não tem ainda inteligência, ele está se principiando na inteligência e ele vai virar uma inteligência. E aí é perguntado, né, como que se elabora, como que a inteligência, né, como que se forma a inteligência? Ele fala que é o espírito ligado ao corpo material, a um corpo orgânico, o organismo auxilia para que eu aprenda as coisas e elabore a minha inteligência. E depois, na
pergunta 76 do Livro dos Espíritos é o que é o espírito? Ele fala, seres inteligentes da criação. Quando esse espírito já se elaborou sua inteligência, ele é o ser inteligente. Não que ele tem todo o conhecimento e toda a inteligência, mas ele já é o ser capaz de questionar, de pensar. A diferença da inteligência dos espíritos e dos animais de informação é que o espírito já tem o pensamento contínuo. Ele consegue elaborar coisas, perguntar, questionar, lembrar. Quando adquire-se essa inteligência, o ser passa. Então nós vamos ter o primeiro mundo que é citado pelos espíritos é o mundo primitivo, onde se forma e elabora a inteligência nos seres. E depois nós passamos para o mundo de provas e expiações. Então nós, hoje, estamos no mundo de provas e expiações. O que quer dizer? Que eu já tenho inteligência capaz de pensar. Então eu tenho livre-arbítrio já. O livre-arbítrio começa quando eu entro nesse mundo, no mundo de provas e expiações. Então eu posso passar por provas, posso questionar, analisar, ver o que eu fiz de certo, o que de errado. Eu já tenho essa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, eu já sou cobrado pela lei de Deus pelas coisas que eu fiz errado. Por isso se chama expiação. Por isso a gente vê, né, muito sofrimento, por isso que a gente vê bastante dificuldades nos seres. Nós vemos coisas desiguais que nós questionamos a existência ou não de Deus. Por que a pessoa vem, né, sem a inteligência ou com a inteligência, né, presa? Por que eu venho com dificuldades no corpo físico, com deficiências? Algum motivo tem. A gente faz essa pergunta, por que Deus fez isso ou fez aquilo? Por que Deus permite que pessoas sofram? Por que Deus permite isso ou aquilo? Porque existe uma lei. E se está acontecendo, né? Por isso que a gente fala da reencarnação. Jesus fala que para alcançar o reino dos céus eu preciso nascer de novo. O nascer de novo é a reencarnação. E por que eu preciso nascer? Para continuar elaborando a inteligência para me tornar um espírito superior, um espírito puro. O que é um espírito puro? Um espírito livre de impurezas, livre de máculas, de coisas erradas, de vícios. Eu preciso da reencarnação para fazer isso. Mas só que as coisas erradas eu tenho que reparar. E a lei de Deus cobra, de alguma forma, essa reparação. Ou dá, né? A gente fala assim, a gente tem algumas penas aqui no nosso Código Civil ou no nosso Código Penal, que algumas coisas que são leves eu pago com cesta básica. Eu pago com trabalhos voluntários. E alguns com reclusão, com detenção. Os mais simples são cobrados, que a gente fala assim, uma cesta básica. Então a gente fala assim, dentro da lei de Deus, o que é que nós estamos pagando? Algumas coisas estão pagando com cesta básica. Mas algumas que são piores, significa que o crime cometido foi pior. Quando a gente entender isso, a gente entende a lei de Deus. Então ele fala assim, eu estou passando por isso porque eu descumpri alguma lei. Ou prejudiquei algo ou alguém, né? Então, eu estou cumprindo uma detenção. Estou cumprindo um pagamento de cesta básica. Estou cumprindo um pagamento de trabalho voluntário. Então, eu estou pagando alguma coisa. Por quê? Porque eu escolhi lá atrás, na minha liberdade de escolha, algo de forma errada. Mas alguma pergunta fala assim, mas eu não sei escolher certo. Ainda. Ou já deveria saber. Então, quando Jesus vem à Terra, ele vem para os seres inteligentes da criação que já conseguem pensar, dizer para eles o que pode e o que não pode. Então, dentro dos ensinamentos de Jesus estão as coisas que eu devo ou não devo fazer. E a minha liberdade de escolha está nisso. É até interessante, porque fala assim, as pessoas falam assim, eu tenho que escolher. O não escolher também é uma escolha. Jesus fala assim, né? Vem e me segue.
E alguns apóstolos seguiram, aceitaram e foram. Escolheram, fizeram uma escolha de ir com ele. Mas tem alguns que Jesus convidou, ele falou não. A escolha foi não querer ir com ele. É uma escolha. Os Espíritos dizem que nós responderemos pelo que nós fazemos. Então, tudo que eu fizer, eu vou pagar dentro da lei de Deus, ou vou cumprir uma pena dentro da lei de Deus? Sim. Mas o não fazer também é a mesma coisa. Porque eu posso escolher não auxiliar uma pessoa. Está dentro da minha liberdade de escolha. Está dentro do meu livre-arbítrio. É certo ou é errado? Eu fiz uma escolha. Então, se dentro da lei de Deus ela é correta, eu não pago. Mas se dentro da lei de Deus ela é errada, eu cumpro uma pena. Então, o não, né? Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, eu não quero saber das coisas, eu fico em casa, não me meto com ninguém, não encho o saco de ninguém. Está certo isso? Nós vamos perceber que na lei de Deus estou fugindo de escolher. Ou escolhendo da forma errada. Dentro da lei de Deus. Eu posso dizer não? Posso. Eu posso escolher não ajudar? Posso. Mas esse não ajudar é uma escolha. Que tem uma consequência dentro da lei de Deus. Então, a minha liberdade de escolha está em fazer ou não fazer alguma coisa. Né? As pessoas falam assim, omissão de socorro. Ela tem uma penalidade no nosso código. A gente fala assim, o que seria omissão de socorro? Eu escolhi não socorrer uma pessoa que estava em perigo. E não ajudar uma pessoa que estava passando por um problema. Omissão de socorro. Me omiti perante a lei de não fazer. É uma escolha minha? Sim. Mas essa escolha me causa ou me acarreta algo. Então, dentro das leis de Deus, essa é também uma escolha. A escolha de não. Ah, eu prefiro não ir, eu prefiro não ajudar, eu prefiro não fazer caridade. Jesus diz que o principal da lei de Deus é a caridade. É auxiliar o próximo. Eu posso escolher não auxiliar? A gente fala assim, pode. Mas me acarreta alguma coisa? Sim. Estou me omitindo perante a lei de Deus. Eu posso não concordar. As pessoas sempre falam, né? Não sei por que acontecem essas coisas comigo, eu não faço mal para ninguém, não faço nada, fico tranquilo no meu canto. Mas também não faz nada, né? Mas também de mal, mas também faz alguma coisa de bom, né? A omissão também é erro, né? Sim. Então ele fala assim, a pergunta no mundo espiritual, até está no Evangelho, diz assim, eles não vão perguntar só o que você fez, ele perguntará também o que você deixou de fazer. Então você fala assim, você fez o mal? A pessoa vai falar assim, não, não fiz. E o bem? Você fez? É uma das principais perguntas. Se você fez o bem. Então fazer o bem é uma escolha. E eu posso escolher não fazer. Que é errado. É contra a lei. Ah, mas é a lei de Deus. Então, o que nós precisamos, na verdade, para não, né, para que a gente possa fazer uma boa escolha e não pague por isso, a gente precisa entender como que funciona a lei. Então, a lei de Deus, ensinada por Jesus, trazida lá no começo por Moisés, mas exemplificada e melhorada, né, o seu entendimento por Jesus, mostra o que nós podemos e devemos fazer. Então, a gente não tem, porque como a gente tem inteligente, a gente se acha, né? Apesar de a gente não ter todo o conhecimento, a gente sabe que a gente é ser inteligente. Né? Quando a gente faz alguma coisa de muito assim, você fala, nossa, olha como eu sou inteligente, olha, né? A gente se vangloria. Apesar da gente não ter essa inteligência ainda bem avançada, a gente sabe que a gente é inteligente, a gente sabe escolher. Então, o que a gente precisa, na verdade, é conhecer. Conhecer a lei de Deus, conhecer o que eu devo ou não devo fazer. Porque se eu não escolho, alguém escolhe. E a gente tem muito na nossa vida de pessoas que escolhem por nós. Então, quando eu me omito na escolha, alguém escolhe. E daí eu serei também
né? Irei sofrer as consequências dessas escolhas. A gente gosta muito de que as pessoas escolham e depois a gente fala assim, ah, foi você que escolheu. Faz um negócio para mim, aí você faz. Depois você fez e falou assim, mas você fez errado. Peraí, eu fiz de acordo com o que você pediu. Se pediu para que eu fizesse, eu fiz. O meu entendimento de fazer é esse. Ah, mas você fez. Então por que você não fez? Então a gente precisa fazer, aprender a fazer, buscar fazer. Nós vamos repetir coisas. Nós vamos errar, sim. Só que, é dito, né, o próprio Jesus, ele diz assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. A gente fala assim, o que é? Quanto mais inteligência, quanto mais conhecimento eu tenho, menos eu posso errar. Né? E é que nem aqui na Terra, a gente tem, né, as leis, às vezes penais, e às vezes a gente comete algum crime que a gente não sabe que era crime. Mas não nos isenta da punição. E das leis de Deus, a mesma coisa, porque ele diz que Deus colocou dentro de nós o conhecimento de suas leis. Então ele não nos isenta do pagamento das dívidas. Lógico que como existe na lei nossa na Terra, também existe na lei espiritual, né? Aquilo de eu saber que devia ter feito e não fiz, e o desconhecimento. Quanto menos conhecimento tem, menos eu sou cobrado. Sou cobrado, mas em menor intensidade. Então existe, como nas leis da Terra, o agravante e o atenuante. Cometeu um crime. Quais são os agravantes? Fugiu do local, se ocultou, né? Se escondeu. Aí, eu cometi um crime. Quais são os atenuantes? Ficou no local, socorreu, levou, né? Aconteceu, acho que com um acidente com um ator da Globo acho que nesse fim de semana. E era um motorista desses de aplicativo e ele parou, né? Prestou socorro, esperou a ambulância chegar, prestou depoimento, foi lá, fez todos os testes possíveis. Então, assim, pode ser que ele tenha cometido, você, né? A pessoa venha a desencarnar e ele seja cobrado. Ele é cobrado pelo quê? Pelo acidente. Ele teve culpa, né? Então vai ter as atenuantes, na verdade, para ele. Então, da mesma forma, nós vamos ter as atenuantes e agravantes. Quanto menos entendimento da lei eu tenho, eu pago menos, mas não deixo, na verdade, de pagar. Então, livre-arbítrio, acredito, né, naquilo que foi perguntado, o tempo nosso não é longo, acho que aqui dá para entender dessa forma. Tá bem explicadinho. Isso aí. Então vamos para o nosso evangelho. Então, no capítulo 21, né, Oswaldo? Isso. Parágrafo 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Eu vou ler só o sexto, Oswaldo, porque o sétimo é a explicação do sexto, né? Tá. Daí você explica. Pode ser? Sim. Vamos lá. Não acreditei em todos os espíritos. Passagem que está em João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo. Aqui, né, a gente fala assim, é João, primeira epístola 4:1. João, né, foi um dos apóstolos de Jesus, e ele usava muito também essas palavras, meus bem-amados, né? Aqui é um ensinamento, né, que ele cabe para encarnados e cabe para aquele que acredita no desencarnado. Encarnado ele está falando de falsos profetas, né? Então ele fala assim, a gente está falando do conhecimento, da gente conhecer para a gente não ser enganado, né? A gente falou agora, quando eu conheço, eu sei fazer as minhas escolhas, né? Que a gente falou do livre-arbítrio. Quando eu conheço, ninguém me engana, né? Então às vezes a gente vê muito em notícias, né, de jornais, em saídas de banco, em algumas coisas que acontecem na internet também mostra isso. As pessoas são enganadas por pessoas, olha, você vai ganhar uma fortuna, mas só que para você ganhar essa fortuna, primeiro você tem que pagar X. Aí você paga 10 meses desse valor, daí você tem direito a um dinheiro. Muita gente cai nisso.
E depois vai ver que é golpe. Tem aquele golpe da saída do banco, né? Que a pessoa chega atrás da pessoa e fala, esse cheque no chão aí, né? Tem um cheque no chão. É seu? A pessoa fala, não é meu. Olha, R$ 4.000. Vamos pegar para nós. Já que você viu e eu vi, tem 4.000 aqui, vamos rachar. Te desconto o cheque e pega 2.000 cada um. Falou, nossa, pessoa, né? Cresce o olhão. Fala, só que eu tô com pressa, eu não vou poder esperar no banco ali, sacar o cheque. Vamos fazer o seguinte, quanto você tem dinheiro no bolso aí? Pô, me arruma aí R$ 300 e você fica com os 4.000 para você. A pessoa pega, arranca R$ 300, dá na mão da pessoa e vai embora. Depois vai ver que o cheque é falso, que isso, que aquilo. Daí as pessoas falam assim, nossa, a pessoa caiu numa pegadinha, numa coisa assim. A gente fala assim, caiu por quê? Ah, foi enganado. Não foi enganado. Quis ser enganado. Da mesma forma acontece com essas pessoas. Quando eu vou numa religião e eu não conheço nada sobre Deus, sobre o funcionamento das suas leis, qualquer pessoa me engana. Né? Ele fala assim, eu não aprendi, por exemplo, no Espiritismo, que eu devo dar dinheiro para conseguir qualquer coisa de Deus. Não tem lugar nenhum dito, inclusive pelo Jesus, que é a pessoa que eu acredito, que tenha ensinado que eu tenho que dar dinheiro para alguma coisa. Não significa que eu não deva dar dinheiro. Eu posso dar dinheiro, mas não é pedido e cobrado dinheiro nenhum para um milagre de Deus, para uma cura, para isso ou por aquilo. Então, se uma pessoa cai num conto de pagou um dinheiro para conseguir alguma coisa, ele está sendo enganado. Mas ele está sendo enganado porque ele não tem o conhecimento. Então, ele fala assim, naquilo que a gente está falando do livre-arbítrio, quanto mais conhecimento eu tenho, mais fáceis são minhas escolhas. Quanto mais eu conheço, menos eu sou enganado por quem quer que seja. Então, né, não acrediteis em todos os espíritos. Vamos falar agora um pouquinho da mediunidade, que o espiritismo é uma coisa que muitas pessoas conhecem. Né? Então, a gente sabe que todos esses ensinamentos que Allan Kardec trouxe, eles vieram dos espíritos. Então, o que Allan Kardec fez? Primeiro, Allan Kardec começou a receber os ensinamentos e ele começou a questionar. Ele questionava um, questionava outro, recebia de um, recebia de outro e ia continuando. Ele foi estudar o Evangelho, ele foi conhecer o Evangelho de Jesus, ele foi conhecer, e aí ele começou, naquilo que ele tinha de conhecimento e entendimento, usar do seu conhecimento e entendimento para analisar o que os Espíritos falavam. E aquilo que ele entendeu que era o ensinamento correto, ele colocou dentro de um entendimento, dentro de uma base. Então ele fala assim, qual é a base nossa de entendimento? É o Evangelho de Jesus. É o ensinamento de Jesus. Se eu conhecer a base do ensinamento de Jesus, eu não sou enganado. Nessa parte agora que eu vou dizer pelos Espíritos. E a gente percebe que tem um monte de gente que quer ser enganado. Seja pela religião, seja no Espiritismo como mediunidade. Por quê? Porque eu não analiso o que foi dito, eu analiso quem disse. Então você está lá no centro espírita e fala assim, sou o Chico Xavier. Nossa, todo mundo presta atenção. E aí ele pode falar o que ele quiser. Se eu acreditei que é Chico Xavier, ele pode falar o que eu quiser. Ele pode me pedir para fazer uma coisa errada que eu faço. Eu estou acreditando no espírito errado. Então eu falo assim, para eu saber se aquela mensagem é ou não de Chico Xavier, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer Chico Xavier? Conhecer diretamente? Não, mas eu preciso conhecer o que é que Chico Xavier pregava. O que é que Chico Xavier entendia? Então, Chico Xavier entendia dos estudos de Allan Kardec, entendia dos ensinamentos de Jesus. Então, se Chico Xavier falar qualquer coisa diferente do que Jesus falou, do que Kardec colocou nos livros, está fora. Não acrediteis nesse espírito que ele não vem de Deus. Ele está tentando ensinar coisa errada. Né? Então, às vezes, a gente cai em um conto por causa disso.
Por desconhecimento. Acontece muito hoje com as fake news. A gente, né? A gente deveria acreditar nos Espíritos e na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus. Hoje as pessoas acreditam no que está na internet. Eu falo assim, eu recebo uma notícia, a primeira coisa que eu faço, eu vou consultar. Saber se algum site, né, de jornal mais importante noticiou ou não. Antes de eu receber aquela notícia. Né, acontece muito. Silvio Santos morreu, não sei quem morreu. E as pessoas falam, você viu, você viu? Eu falo, não, calma. Vai saber se já foi noticiado por algum, né, veículo de maior conhecimento. Antes de você repassar a notícia. Então, as fake news são assim hoje. A pessoa joga no WhatsApp da pessoa e fala assim, viu o que estão falando aqui? Agora, sabe se aquilo é verdadeiro ou não? Você foi procurar saber se aquilo que está sendo falado, aí já sai espalhando. E acaba com a vida de pessoas, acaba, né? Em eleição tem acontecido muito isso hoje. Uma mentira, né, contada muitas vezes, ela acaba virando uma verdade, não deveria. Então é a mesma coisa com isso, né? Eu recebo uma notícia, não sei quem foi que deu, de onde veio, mas porque veio aqui no meu celular, é verdadeiro. Estou dizendo o que é isso. Então tá dando um monte de gente tá dando golpe hoje, né? Aconteceu esse fim de semana em casa, né? A minha mãe recebeu uma mensagem via WhatsApp com a foto do meu irmão com um número desconhecido dizendo: mãe, eu troquei de celular, ligue para mim. A gente fala assim, como é que a gente sabe se é certo ou errado? Né? Procura saber se a pessoa passa aquele tipo de mensagem, se ela sempre passa assim, se a pessoa escreve texto ou ela manda normalmente em áudio. Vou chamar de vídeo. Tenta, exato, tenta ligar primeiro para a pessoa e ver se a pessoa é realmente aquilo antes de sair. Né? Então tem várias coisinhas que acontecem que a gente fala assim, a gente cai, às vezes, por desconhecimento. E com os espíritos, seja com as fake news, seja com os golpes que estão sendo dados. Então, Jesus ensina um negócio que ele fala assim, que é religioso, mas que ela vale para a vida nossa. Não acrediteis em tudo que é falado. Primeiro veja se o que está sendo falado é verdadeiro ou não. Se tem sentido, se cabe ou não, antes de você sair propagando ou tomando qualquer decisão. Espera um pouco, respira, vai perceber, saber se é ou não é. Né? Então, eu acrediteis no que é falado, mas tenha a sua base para você não ser enganado. Tenha o seu conhecimento para que ninguém destrua a sua vida ou atrapalhe a sua vida, para que você mesmo seja dono da sua vida. Para que você seja responsável. Né? Se a gente vai ser responsabilizado por alguma coisa, que nós sejamos responsáveis pelo que nós fizemos. E não pelo que deixamos os outros fazerem, pelo que escutamos dos outros, ou porque aprendemos errado. Vamos aprender o certo. Vamos entender para não ser enganado. Vamos aprender o certo para fazermos, né, para como foi dito no Gota de Paz, que a gente tenha paz de espírito. Para que a gente consiga ter essa paz e não a preocupação de se foi feito errado, certo, será que eu estou acreditando, será que é isso mesmo? Para ter paz de espírito, por mim mesmo, pelas minhas decisões, mas através do meu conhecimento. Mais ou menos. Isso aí. Isso. Vamos para o encerramento então, João. Pedir só uma oração para o pai do André lá, o Jorge Roberto Campos, que desencarnou dia 1º agora. Do Campos. Ok. Eu vou pedir também para uma pessoa que tem uma consideração bastante grande, que desencarnou também. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem para que possam dar um passe espiritual em todos nós,
participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. E vamos também pensar nos nossos familiares, entes queridos, amigos, pessoas que não participaram dessa live, mas que nós levemos o nosso pensamento até eles, para que eles também possam receber nesta noite esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus, pedindo essas correntes do espaço, esses espíritos superiores, esses espíritos socorristas, que possam auxiliar os dois irmãozinhos que desencarnaram, Jorge e Roberto Campos, e também Miguel Rieso, que Deus, em sua misericórdia, possa recebê-los, auxiliá-los em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e que assim nós possamos auxiliar esses irmãozinhos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija um espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Até semana que vem, Oswaldo.
Até segunda-feira. Boa noite para todos aí. Boa semana. Amém. Agradeço a todos. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda, com as graças de Deus e de Jesus. Que assim seja. Obrigado.